Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do nosso podcast Mulher Pode. Gente, o conhecimento ele só é válido quando ele é compartilhado, por isso que nós entregamos conteúdos relevantes a cada 15 dias. Eu me chamo Nédia Alves, comunicadora aí desde os 11 anos de idade e me sinto muito feliz e realizada por estar recebendo mulheres maravilhosas, mas homens também. Inclusive, teremos episódios aí, próximos episódios, com pessoas muito especiais, trazendo muito conhecimento, muita coisa bacana para cá. Inclusive, homens também estarão aqui como os nossos convidados, tá? Que você possa se sentir abraçada onde quer que você esteja e que, à medida que você esteja acompanhando os nossos episódios, você possa estar evoluindo junto conosco. Para o episódio de hoje, nós vamos falar sobre, para mim, é um assunto novo e eu estou muito interessada em conhecer muito mais sobre isso, que o tema escolhido foi rejuvenescimento íntimo, saúde e bem-estar. Você sabia, você que está aí me acompanhando, que existe uma forma de rejuvenescer a área íntima? Já ouviu falar sobre isso? Se ouviu falar, tem dúvidas, gostaria de saber mais? Então você vai gostar de acompanhar este nosso episódio. Até porque quando a gente fala sobre rejuvenescimento íntimo, nós estamos falando não apenas de uma questão estética, mas nós estamos falando de bem-estar. Nós estamos falando também e principalmente de qualidade de vida. Para falar sobre isso, a minha convidada de hoje, ela é a dermatologista doutora Ana Paula Guzmão. Doutora Ana Paula, antes de qualquer coisa, seja bem-vinda. Ai, obrigada, Nédia. É um prazer estar aqui com você, falando de um assunto tão importante, né, como esse. É, exatamente. Inclusive, para começar já, doutora Ana Paula, como foi que surgiu essa história de falar sobre rejuvenescimento íntimo? Porque eu acredito que, alguns anos atrás, ninguém ouvia falar sobre isso com frequência. Pois é, né? Para chegar no rejuvenescimento íntimo, a gente precisa pensar em como foi, porque as pessoas sentiram essa necessidade, né? Porque tiveram esse estalo de dizer, olha, por que que agora eu tenho acesso ao rejuvenescimento íntimo e por que a minha área íntima pode ou necessita passar por um rejuvenescimento? Como foi que isso começou? Se a gente for pensar pelos dados aqui da IBGE até no Brasil, nos anos 40, as mulheres viviam até 48 anos, né? A expectativa de vida, né? É Imagina só. sério, doutora Ana Paula, Isso. gente. A expectativa de vida, 48 anos. Né, isso lá na década de 40. Então, significa que nós já estaríamos aí pertinho de nos Pois despedir, né, deste plano. é. E aí a gente vê que, com o passar dos anos, essa expectativa de vida foi Foi aumentando. aumentando Estamos em e quanto hoje a expectativa? há aproximadamente 79, 80 anos. E Então, meio que dobrou, né? Nossa meio que expectativa dobrou, de claro. vida. E se nós levarmos em consideração aquela pessoa que busca ter uma qualidade de vida cada vez mais saudável, cuida cada vez melhor do corpo, da mente, do espírito, a Uhum. tendência é esticar um pouquinho. Eu acho que esse assunto também é bem alto, né? Todo mundo. Longevidade. Longevidade. E Boa aí, ideia. quais são os pilares de longevidade? Alimentação saudável. Produção, vamos focar aí num convidado ou uma convidada especial para falar sobre longevidade, Ah, ok, Débora? Anota aí o recado. Continue, doutora. e saúde, né? O bem-estar, autoconhecimento. Então, tudo isso leva a gente a ter essa longevidade. E tendo essa longevidade, e aí? O nosso corpo consegue acompanhar, né? O que que a gente Ele pode terá fazer? qualidade de vida Isso. suficiente para que você viva de forma prazerosa naquela idade? Porque não adianta Uhum. você só ser uma pessoa que está ali envelhecendo. A idade está passando, certo? Mas como está passando? Como está sendo a forma que você está vivendo? Como está sendo a sua qualidade de vida? Não é E isso? você vê cada vez mais, né? Você vê pessoas com idade mais avançada cuidando da alimentação, exercício físico, fazendo yoga, meditação, cuidando da mente também, Da né? mente. Você vê assim, com essa coisa da internet, você vê pessoas, às vezes de idade já pegando peso na academia, praticando é, algum exercício físico que você nem imaginava, né, Não, exercícios antigamente. avançados. Isso.
que às vezes até os mais novos não Não conseguem. conseguem, é. É. E isso veio, a ciência também tem acompanhado isso, a medicina, e cada vez mais a gente procurando o que é melhor para o nosso organismo, o que a gente pode melhorar, e isso até procedimentos estéticos, procedimentos médicos, para ajudar essa mulher a estar bem com essa longevidade, né? E aí é onde entra o rejuvenescimento íntimo. O que a gente pode fazer para melhorar a nossa autoestima, manter a qualidade, o funcionamento dessa região, né? E com o tempo, e a gente viver cada vez melhor. Doutora Ana Paula, eu acredito que algumas pessoas que estejam nos acompanhando neste momento, elas devam estar se perguntando, na prática, o que é o rejuvenescimento íntimo? Então, o rejuvenescimento íntimo são tratamentos, tanto médicos como estéticos, que a gente pode fazer para melhorar aquela região e melhorar a função daquela região, tá? A região genital. Então, a gente tem tratamentos com laser, tem tratamentos de cirurgias para poder melhorar a funcionalidade dessa região. A gente tem tratamentos com clareadores, a própria modulação hormonal, tá? Com a menopausa, a gente precisa fazer algumas alterações. A gente tem alterações hormonais que precisa melhorar com o tempo. Então, o próprio tratamento hormonal melhora a qualidade da pele, da mucosa, da musculatura dessa região. E a gente tem essa renovação e esse rejuvenescimento que a gente tanto almeja. Em que situações o rejuvenescimento íntimo ele é indicado e se existe também uma idade para que ela possa se preocupar já em procurar um procedimento como este? Olha, não existe idade. A gente tem alterações como alterações de elasticidade, o próprio envelhecimento da pele, a perda de colágeno, vai deixando aquela pele, aquela mucosa da região, uma mucosa mais fraca, atrofiada, né? Então você começa a ter problemas de ressecamento, atrofia Hum, daquela mucosa. Você tem também, não você pode pensar, são pessoas mais idosas. Não. A mulher, no parto, também tem algumas alterações de enfraquecimento desse assoalho pélvico, dessa musculatura da pelve. E com alterações hormonais também pode levar ao enfraquecimento da pele, tá? E isso pode impactar tanto na incontinência urinária, né? Aquela vontade sempre de fazer xixi, ou algumas pessoas vai espirrar e faz xixi. vai tossir e Isso. faz, às vezes até fazendo O um exercício exercício físico, físico de... perde a urina, né? Uhum. Então, isso pode acontecer tanto com uma mulher jovem como uma mulher com mais idade. As alterações da menopausa, né, dos hormônios da menopausa, interferem nessa qualidade dessa pele. Aí tem a atrofia, a dor e o sangramento quando vai ter relação sexual, né? A própria Então, incontinência então também. esse rejuvenescimento ele acaba que avaliando todas, tudo isso que você acabou de falar, Sim, todas as queixas, no caso, todas as de uma queixas. mulher em relação à região íntima. E também a aparência da Sim, genitália, né? sim, sim, Que hoje sim. em dia a gente se preocupa com isso E, também, né? inclusive, recentemente eu estava conversando com uma profissional da depilação, que na realidade eu descobri que se chama epilação. Uhum, Quando você passa por um tratamento que vai retirar o pelo pela raiz, é epilação. sim. E quando retira com a lâmina, a raiz ainda continua na pele, é depilação. Uhum. Então, no caso, ela é uma profissional da epilação e ela disse que uma das maiores queixas que ela ouve quando as mulheres chegam para fazer a epilação é o escurecimento, que incomoda muito, e o tamanho dos lábios. Ela diz que tem mulheres que morrem de vergonha. Isso. E sei lá, é todo um processo para conseguir relaxar, para ela conseguir realizar o trabalho dela, porque incomoda. E tanto incomoda até na hora que você vai usar uma roupa mais apertada e tal, e aquilo ali fica friccionando naquela região, acaba machucando mesmo as mulheres. Então, as alterações hormonais levam a escurecimento. Tem algumas pessoas, não são todas, mas a maioria das mulheres tem esse escurecimento dessa região
é uma coisa meio que comum, tá? Mas não quer dizer que agrade, né? Então as pessoas Mas existe tratamento hoje em dia, existe principalmente, tratamento. né? Com a flacidez da pele, essa região genital, os grandes lábios, eles vão ficando mais flácidos e maiores. Então, isso também incomoda muito. Então, você pode fazer uma cirurgia para poder melhorar esse aspecto e devolver a funcionalidade e a aparência da genitália, tá? Lasers como radiofrequência microagulhada, ultrassom e até outros tipos de laser para melhorar a tonicidade dessa musculatura da região pélvica e também da pele, até melhorando a lubrificação Até dessa a região. lubrificação interfere também. Isso. Ou seja, até agora eu só tenho ouvido benefícios, né? Sim, Literalmente. Doutora, o rejuvenescimento íntimo, ele melhora também a vida sexual? claro, melhora sim, porque se você for pensar que para uma vida sexual ativa e você precisa de uma lubrificação boa daquela região, você precisa da musculatura ativa e tonificada para você ter uma melhora dessa vida sexual, então você tem esses benefícios. E até, inclusive, a incontinência urinária também que pode interferir, né? São queixas comuns no consultório sobre, doutora, eu às vezes fico, né, constrangida, às vezes eu não tenho uma lubrificação, e meu marido reclama, e eu até fico constrangida porque a gente associa a esse não ter lubrificação ou ter alterações à idade, né? E você consegue ter essa melhora significativa. Então, as mulheres, é uma das coisas que elas mais gostam, assim, e elas vêm e traz pra gente dentro do consultório como melhorou a vida como casal. Doutora Ana Paula, nós estávamos, gente, inclusive aqui conversando nos bastidores antes de darmos início ao episódio, e nós falávamos justamente sobre isso, o quanto a tecnologia ela tem favorecido a nossa época. É claro que, como Uhum. tudo na nossa vida é dual. Existe sim aquilo que é positivo, existe aquilo que é negativo, assim como os conteúdos que são entregues na internet, Sim. falávamos também sobre isso. A pessoa que é sábia e que ela utiliza o lado positivo das coisas que são colocadas diante dela, ela consome bons conteúdos, ela consegue evoluir bastante consumindo aquilo que está ali disponível. Assim como se você é uma pessoa que perde o seu tempo consumindo o lixo, né, que é colocado aí na internet, isso também vai acabar prejudicando a sua vida. E o que eu quero dizer com isso nessa minha fala é falar o quanto nós temos de benefícios hoje à nossa disposição. Sim. A nossa expectativa de vida, ela aumentou consideravelmente. Hoje nós temos aí a medicina também a nosso favor, porque cada vez mais descobrindo tratamentos avançados e se tornando também acessíveis. Uhum. Os tratamentos hoje eles estão cada vez mais perto das pessoas. Então, A nível, problemas que de repente, né, incomodavam muito uma pessoa lá atrás, a pessoa já olha diferente para aquele problema, para aquela coisa que incomoda aquela pessoa hoje, porque ela sabe que tem uma solução. acho que a informação é A tudo, né? Eu acho que informação. antigamente as pessoas também não tinham acesso a essa informação. Então, tem mulheres que chegam e não fazem ideia do que a gente pode fazer por elas, né? Exatamente E isso. acham que aquilo é normal e que tem que continuar daquele jeito e Muitas vezes a pronto. autoestima abalada, às Exatamente. vezes até não se sente segura para iniciar um relacionamento, ou se está Sim. em um relacionamento acaba não vivendo com plenitude, com uma grande entrega àquele relacionamento, porque tudo isso a gente sabe que faz parte também. E, gente, para vocês que estão aí nos acompanhando, este tem sido um dos nossos principais objetivos aqui com Mulher Pode. É justamente buscar conteúdos relevantes que possam agregar à sua vida. Nós queremos realmente transformar o Mulher Pode numa biblioteca de livros vivos, muito conhecimento para que diversas pessoas cheguem até
o nosso canal aqui no YouTube, que inclusive já deixo aqui o convite para você. Se você ainda não se inscreveu, sinta-se convidada, convidado para também acompanhar. É interessante também que homens acompanhem episódios como este. Não é porque o nome do podcast é Mulher Pode que não seja também interessante para que os homens possam assistir. Até porque aquilo que a gente está conversando, voltado para uma mulher, é interessante para um homem que está aí à disposição de saber cada vez mais e melhor sobre a mulher que ele tem do lado. Isso, e E quer eu não falo ajudar, só né? em relacionamento, eu estou falando uma mãe, uma irmã, uma prima. Se é um homem que convive com mulheres e você começa a conhecer um pouco mais deste universo, você aprende também a lidar melhor com elas e ajudar a contribuir também de alguma forma. Doutora Ana Paula, como o acompanhamento ginecológico ele pode ajudar também nesta decisão? Então, é muito importante esse acompanhamento ginecológico, né? Lá a gente é quando você vai fazer os seus exames e as mulheres elas sentem uma abertura maior para falar sobre essas queixas com o ginecologista, ver o identificar qual é o seu problema e o que pode ser feito com isso. E até ir regularmente no ginecologista, é importante para evitar outras doenças como câncer e algumas outras muito importantes. E ver se você está apta a fazer esse tratamento, né? Porque uma mulher que tem algum tipo de doença, por exemplo, seja ela câncer ou alguma alteração de infecção nessa região, vai precisar postergar um pouco esse tratamento e cuidar dessa parte da saúde mais objetivamente, né? Doutora, quando a gente fala sobre rejuvenescimento íntimo, vamos focar agora um pouco no quanto isso pode ajudar mulheres no climatério ou menopausa. Olha, a gente sabe que grandes alterações na área genital, elas acontecem na verdade, no organismo como um todo, né? Acaba alterando tudo, Isso, né? com o Mexe em tudo climatério. mesmo. O estrógeno, que é o hormônio feminino, ele é muito importante para as mulheres, para a pele, para a mucosa, para a funcionalidade dessa região. Então, a gente sabe que existem receptores para essa substância nesses locais. Então, ela melhora elasticidade, melhora a qualidade da pele daquela região, lubrificação, evita a atrofia, então estimula a produção de colágeno, elastina, ácido hialurônico. Então, tudo isso é importante, o hormônio é importante. Então, quando a gente sofre essas alterações hormonais, quando tem a falência ovariana e a gente diminui isso que acontece no climatério e na menopausa, a gente tem alteração dessa região. Então, a gente tem uma atrofia da região, um ressecamento, tá? E isso, uma diminuição do colágeno, que vai alterar na flacidez, né, dessa região. Então, se a gente trata, se a gente estimula esse colágeno, se a gente faz a terapia, a gente acaba ajudando ou tratando essas questões e melhorando a qualidade de vida da mulher, né? O rejuvenescimento íntimo, ele pode ser feito em que local, doutora? Com qual profissional? Olha, com um ginecologista, o cirurgião plástico, o médico dermatologista, tem várias profissionais médicos que podem atuar. Só médicos realmente, né? Isso, principalmente se for questões intravaginal, certo? Que aí você vai tratar ali. Quando é externo, tipo uma coloração, alguma coisa assim, um peeling, tem outros profissionais que Da podem área da atuar, sim. estética, não é que podem fazer. Mas você tem que ter porque, veja, você precisa de parâmetros e precisa de um cuidado para fazer um laser naquela região, porque acaba que você pode interferir em outras funções, né? Às vezes, se você coloca uma coisa muito forte ou com que não é adequado para aquela região, Pode haver alguma reação. pode haver uma atrofia, você pode haver alguns efeitos colaterais que não são desejados. Então, Inclusive, a gente vê muito hoje propaganda de produtos para serem utilizados para o clareamento da região íntima. isso é complicado, né? Porque é uma região muito Muito delicada. sensível.
Então, você pode ter uma inflamação, uma dermatite naquela região, Uma tanto na alergia. mucosa, uma alergia, Uhum. tanto na mucosa como na área externa, né? E até infecções também, então é bem Bem delicado. complicado. Doutora, quais mitos ou até preconceitos que você mais escuta sobre este assunto? Ai, então, é, se isso é só para mulher jovem, isso é um mito, como eu já falei, as mulheres jovens ou com idade mais avançada, Aquela que se sente incomodada é para ela, isso, independente da idade que ela exatamente. tenha. É, que é desnecessário, né? Muita gente fala assim, isso é uma cirurgia desnecessária, ou isso é um tratamento desnecessário. Inclusive, doutor, o que é que eu percebo? Eu percebo que as pessoas gostam muito de usar como parâmetro as mulheres de antigamente. Uhum, Então, aquela história, por exemplo, para que vai fazer isso agora? Se lá atrás ninguém precisava disso e isso. vivia. Às vezes se encontra uma mãe que tem um ou dois filhos e percebe os desafios que ela enfrenta, aí já vem logo aquele comparativo. Uhum, Antigamente as mulheres tinham 10, 15, 20 filhos, ninguém passava por isso, ninguém tinha esse mimimi. Sempre usando a régua do outro isso. para medir a realidade atual e a necessidade de cada pessoa. E assim, a gente sabe que se isso é uma coisa que te incomoda, por que não tratar, né? Porque Uhum. você não tem uma melhora da sua autoestima, da sua qualidade de Por vida. que se comparar com outra pessoa que não está Isso. incomodada com nada? Exatamente. E a gente vê essa questão da expectativa de vida. Antigamente, 48 anos, 50 anos, você via aquela As senhorinhas, não era? cabelinho branco e tal. E hoje em Hoje dia, não. não. Quantos anos você tem, doutora? Ah, não. Tem problema em falar a idade? 43. Aí, eu tenho 42 anos. Então, veja, antigamente, eu não sei você, mas quando eu era mais jovem, que falava-se assim, com 30 anos, eu falei, nossa, gente, quando eu estiver com 30 anos, eu vou ficar. Eu já me imaginava uma Aham. senhorinha. Você pensava isso também quando era mais jovem? Acho Eu dizia, olha, que. 30, 40 anos, uma senhorinha já. Eu imaginava, né? Isso eu Uhum. tinha o quê? Uns 13, Você 14 já anos. pensava assim, eu com 30, 40 anos eu vou estar casada, cheia de Cheia de filhos, tipo, filhos. já vou ter realizado todas as minhas, né, todos os meus desejos. E É, você vê que não é assim, né? não é desse Graças a Deus jeito. mudou. Hoje a gente tá aí na flor da idade, na metade. A partir dos 40 anos, eu não sei para você, doutora, mas a partir dos meus 40 anos, parece que eu troquei as lentes. A forma como você olha a vida, você olha diferente, você quer viver mais, você quer ter mais Sim. qualidade. Antigamente, eu acho que eu só fazia um exame uma vez ou outra perdida. Eu agora só quero estar fazendo exame. Que é para saber como é que estão as taxas, para repor o que tiver de repor, porque eu quero vida dentro de mim. Você começa a ter cuidar do seu corpo para que você, né, tenha Olha com uma. mais respeito para você, Exato. com mais carinho para você, com mais compaixão também, né? E melhorar bem a autoestima, né? Tem mais algum mito, mais algum... Se é doloroso ou é perigoso, tá? Então, isso é bem importante a gente falar aqui, olha. Não é doloroso, certo? E se é perigoso, sim, se você não fizer com a pessoa certa, né? Com profissionais Muito importante adequados. deixar isso claro. Isso. E se você não tiver pesquisar bastante, saber se as pessoas estão habilitadas para isso. Porque é uma região, como o Muito nome fala, delicada, é íntima. íntima. Então você precisa ver. Eu não sei se você tem acompanhado, mas eu vejo muito. Hoje em dia está rejuvenescimento íntimo masculino também. Então, homens fazendo preenchimentos, né? E se você. A gente que está mais dentro desse assunto vê que várias pessoas tentando fazer esses rejuvenescimentos e acaba numa necrose da região. Então, imagina para um homem ter uma necrose na região íntima Imagina. dele, Foi né? buscar algo para melhorar E porque é já se sentia incomodado e piorou. isso. Então, é uma região que é muito importante para a gente, principalmente também para os homens, né? Que assim, a- afirma a masculinidade deles e imagina ter que passar por isso, né? Olha, essa fala da doutora Ana Paula, ela foi muito feliz neste momento, porque quando se pergunta assim, é perigoso? Tudo é perigoso se você está nas mãos do profissional errado. Até uma unha. Se você vai procurar uma manicure, a depender do Uhum. nível da qualificação da profissional, é perigoso para você.
Então, tudo é uma questão de qualificação realmente. Doutora, nós vamos para o intervalo, coisa rápida, mas daqui a pouco nós voltamos com mais uma parte aí do nosso episódio desta vez. É coisa rapidinha, aproveita, curte o nosso canal, ativa o sininho das notificações, encaminha para as pessoas, para as mulheres aí nos grupos da família, para as pessoas que você sente que seria um assunto relevante e que viria a agregar de alguma forma. Conhecimento é tudo, né? Até já. Gente, o assunto está rendendo, tá? Inclusive, o nosso primeiro bloco foi maior do que o esperado. E uma das coisas que a doutora Ana Paula falou no bloco anterior foi justamente sobre o rejuvenescimento íntimo também em homens. Isso é importante porque muitas mulheres que estão aí nos acompanhando, elas sabem também dos desafios, das dores, podemos assim dizer, enfrentadas também pelos parceiros. Então é interessante quando o casal ele tem abertura suficiente para que um possa conversar com o outro e falar daquilo que incomoda. E uma mulher que está acompanhando um episódio como este, neste momento, é interessante que ela converse com o parceiro. E em vez de ficarem ali remoendo sobre as dores ou fazendo de conta que aquelas dores, aqueles incômodos, eles não existem, enfrentem os incômodos e busquem as soluções. Simples assim. Depois, em outro momento, a gente acaba aqui falando um pouco mais sobre isso também, porque eu sei que vai ajudar bastante os homens. Doutora Ana Paula, nós vamos falar agora sobre as mudanças na região íntima da mulher. O envelhecimento, ele traz diversas mudanças para o corpo feminino, para todo o corpo, de forma geral. A região íntima, ela não é uma exceção. Com o passar do tempo, alterações hormonais afetam a saúde e também a aparência da região genital. Essas mudanças, elas podem impactar não apenas a estética, mas também o conforto e a funcionalidade. Uma coisa que eu ouvi da minha ginecologista obstetra, né, que foi ela que me acompanhou nessa minha última gestação, é que ela disse o seguinte: preciso passar primeiro uma informação para que você possa assimilar. A primeira vez que você engravidou, você tinha 18 anos. A segunda vez, 40 anos. O seu corpo não é o mesmo de quando você tinha 18 anos. Todo o corpo, ele passa por um processo de envelhecimento. Tem que se respeitar cada órgão, cada parte ali do seu corpo. Então, trazendo para cá agora, do mesmo jeito, a região íntima, seja do homem ou seja da mulher. Doutora, quais são essas principais mudanças na região íntima que acontecem na mulher justamente em decorrência do envelhecimento? Se a gente for pensar, veja, eu sempre falo para os meus pacientes, quando a gente vai envelhecendo, nossas células vão envelhecendo, nosso corpo como um todo vai envelhecendo, O né? colágeno vai dando tchau, tchau. Então, a partir dos 30 anos, a gente vai perdendo um pouco de colágeno. Na verdade, a gente perde colágeno desde que nasce, né? Porque vai envelhecendo as células, mas essa perda é mais significativa a partir dos 25, 30 anos. Quando a gente faz 40 anos, essa perda aumenta um pouco mais. Mas o que choca é que quando a gente entra na menopausa, tá? Essa perda em um ano, porque a menopausa é quando a gente para de menstruar, certo? O período, a partir da última menstruação, um ano depois, a gente chama de menopausa esse período. Quando a gente para de menstruar, ou perde, ou faz alguma cirurgia, enfim, que perde essa função, a gente perde 30% do nosso colágeno em um ano. 30% em um ano? Em 30% em um ano. Imagina, você tá lá bem, tá se achando ótima, um ano depois você olha, e é o que acontece lá no consultório. Doutora, mas foi muito rápido, sabe? Eu envelheci muito rápido. Então, com a genitália, com os órgãos ali, também é isso. Uma flacidez excessiva, tá? É uma mudança, uma flacidez de musculatura também da região pélvica, um enfraquecimento dessa musculatura, uma perda de volume,
né? Uma genitália que antes tinha os grandes lábios assim mais gordinhos, começa a ficar aquela coisa mais, perdeu o volume Perdeu o mesmo. volume mesmo. E é uma pigmentação dessa região, tá? Então, além disso, então, diminuição da elasticidade, da espessura da pele, atrofia, um aumento da secura vaginal, tá? Uma alteração do pH da vagina. Esse pH vai ficando mais alcalino. E esse pH mais alcalino predispõe mais a infecções, tá? Então, isso também altera, né? Alterações na genitália como um todo, como eu já falei, incontinência urinária, ainda quando você vai tendo um enfraquecimento dessa musculatura do assoalho pélvico, isso aí não vai segurando tanto, você não perde aquela função, né? Então, existe hoje, sempre existiu, mas a gente vê que algumas pessoas precisam mais de fazer a fisioterapia pélvica, que é justamente para melhorar essa musculatura. Como todo músculo no nosso organismo, se a gente não tá ali treinando ele vai perdendo sua função e vai ficando flácido. E aí, nessa região, o enfraquecimento toda essa musculatura pode causar prolapsos, que é uma... Quando a gente vê, assim, mulher conversa mais sobre isso, mas, eu tô sentindo meu útero na vagina, né? Ou, eu tive um enfraquecimento e quando eu vou ao banheiro, eu sinto alguma coisa, né? Saindo ali. Então, esse enfraquecimento leva a prolapsos, que é a saída de algum órgão para fora do corpo, né? Isso também, sangramento durante o ato sexual, aquela pele fica tão fininha, tão atrofiada, que acaba rompendo, machucando e tendo dor e sangramento, né? Então, isso diminui a sensibilidade da mulher, né? Tem alteração no clitóris também, que ele muda um pouquinho de posição. Então, tudo isso interfere na saúde genital da mulher. Acho que os homens falam menos nisso. Eles têm, assim, eu até acredito que as queixas das mulheres são mais, vamos dizer assim, fidedignas e mais importantes e tal, mas os homens agora, vendo a possibilidade de ter um rejuvenescimento também, eles também procuram mais. E eu acredito que a tendência será cada vez mais homens e mulheres estarem atentos a isso. Sim. A saberem que porque, não é... assim como nós, eles também aumentaram a longevidade, né? Uhum. E se tornaram cada vez mais vaidosos. Isso. E aí eles estão se cuidando também. E no final das contas, sabe o que eu tenho percebido, doutora Ana Paula? O quanto é importante o autoconhecimento em todas as áreas da nossa vida. Inclusive naquele olhar físico mesmo, de você olhar-se para você em detalhes e observar tudo aquilo que o seu corpo está comunicando. Porque o corpo comunica. Sim. Antigamente, eu estou usando agora mais um parâmetro, antigamente, eu acredito que por isso que as mulheres acabavam não prestando atenção em si, elas estavam tão ocupadas, muitas vezes cuidando dos filhos, cuidando da casa, que elas acabam se deixando por último. Elas tinham outra posição. Outra posição também na sociedade. Isso, Hoje não, hoje é diferente, a gente fala tanto sobre autoconhecimento. O autoconhecimento é sobre o quanto você conhece de si em todas as esferas, em todas as áreas. É você olhar com carinho para cada pedacinho do seu corpo. E o autocuidado também, né? Que melhora a sua autoestima. Como é importante você estar bem consigo mesmo, né? Até para que isso reflete em outras áreas da sua vida. Em todas, reverbera em todas as áreas da vida. Então, um assunto como este, um tema como este que nós entregamos aqui, é mais uma prova da importância do autoconhecimento. E uma das coisas também que devem ser levadas em consideração é a sua disposição para agradar a si. Não é só procurar um rejuvenescimento íntimo porque você quer agradar um parceiro. O mais importante, inclusive, é você ter o seu autocuidado, né? Isso. Você tá feliz consigo mesmo. É uma prova de amor que você tem com você. Eu digo isso porque esta é a sensação que eu tenho hoje. Cada vez que eu saio de casa para fazer um tratamento estético, para fazer uma terapia capilar,
para fazer uma atividade física, ou até quando estou ali preparando as minhas refeições. Eu busco olhar diferente para aquilo que eu estou fazendo, que inclusive é a importância de você viver o momento presente. Eu estou fazendo isso por mim, para mim e porque eu mereço. É claro que as outras pessoas que estão ali ao nosso redor, elas ganham com isso. O parceiro ganha com isso, Sim. os filhos, os amigos, porque todo mundo gosta de É ter isso, uma pessoa isso. Que tá bem consigo feliz. mesmo, né? Isso. A pessoa que está bem consigo mesma é aquela pessoa que só passa coisas boas para quem está Uhum. do lado. Diferente daquela pessoa que se preocupa tanto com os outros, que se deixa por último, que o autocuidado acaba não sendo prioridade, acaba se tornando uma pessoa que só reclama, acaba se tornando uma pessoa que para cada solução a pessoa enxerga um problema. É aquela pessoa que ninguém gosta de Uhum. ter do lado, né? Então, Isso. até isso a gente tem que levar em consideração também. Doutora Ana Paula, já falamos aqui, mas a gente agora vai falar um pouco mais sobre essas mulheres que elas relatam ter esses escapes de urina, ao tossir, ao espirrar, até durante as atividades físicas de maiores esforço também. E isso também se dá ao fator envelhecimento íntimo. E falamos sobre a fisioterapia pélvica. Existe uma idade para que a mulher já deva procurar uma profissional da fisioterapia pélvica, por exemplo? O que você acha sobre isso? Quanto mais cedo, melhor? Ou Não, eu existe acho uma. que precisa. Hoje em dia a gente já faz alguns tratamentos, por exemplo. Existe a abdominal hipopressivo, O que hipopressivo? ajuda nessa musculatura. Então, não existe uma idade, existe uma prevenção, né? Um cuidado que você sabe, a mulher vai ter filho, a mulher vai. Essa região é uma região que acaba tendo um aumento de pressão, né, com essa gravidez, e aí isso tudo corrobora para essa questão da fraqueza muscular e para, vamos dizer assim, alterações de órgãos dentro do abdômen. Então, isso predispõe à incontinência urinária. Então, existem vários tipos de perda, você precisa realmente procurar fortalecer essa musculatura, é um ponto, mas se você tem já uma perda, tentar procurar um urologista ou um ginecologista que tem especialidade nessa questão, para que ele possa identificar o que é que está acontecendo. Porque pode ser fraqueza muscular, pode ser alguma alteração nervosa, né? Pode Sim. ser várias coisas. E até, inclusive, a ansiedade pode alterar. Pode também? Pode. Uma das grandes causas de incontinência é você ter Quadros de ansiedade. quadro de ansiedade. Então, você tem aquela alteração no sistema nervoso daquela região, e aí você, às vezes, solta aquela musculatura inconscientemente, e isso faz o escape. Então, precisa de um diagnóstico para saber o que vai acontecer. E Uhum. depois disso, a gente tem tratamentos cirúrgicos, fisioterapia pélvica e alguns outros, até a própria toxina botulínica pode fazer. Pode Pode. também. Então, Doutora, além das questões de saúde, como nós já mencionamos aqui diversas vezes, é bom deixar claro que não há problema algum em procurar a ajuda de um profissional quando você quer fazer isso por questão de estética mesmo. sim, claro, por que não, né? Por que Se você não? está incomodada com o aspecto da região, você nada mais justo, eu acho, É, consigo mesma para você procurar melhorar, né? Então você pode fazer um bioestimulador, né, para melhorar a pele daquela região. Você pode fazer um laser, algum tratamento que melhore essa questão da musculatura, né? Você pode fazer um clareamento dessa região íntima, pode fazer preenchimento dessa região, tá? O preenchimento, além das mulheres, os homens também estão sendo muito adeptos a isso. Então, eu acho que vale super a pena você estar bem consigo mesma e melhorar essa região e ser feliz, né? investir naquilo que vai deixar É. você feliz, que vai fazer você se sentir melhor com o seu corpo e, de repente, aí melhorar bastante na sua autoestima, por que não? E eu acho que um dos grandes fatores limitantes hoje em dia é a mulher se abrir para isso, sabe? Se permitir. Se permitir.
se queixar, não, mas elas ficam às vezes com medo, ai, mas isso não é supérfluo, isso não é besteira da minha cabeça, isso é... E não é, né? Será que tem necessidade mesmo, Isso, né? isso. E às vezes não faz ideia no bem que aquela pessoa vai sentir depois. Uhum. Tanto para você como para o seu parceiro, É né? Você vai melhorar exatamente a isso. qualidade da sua vida, vai melhorar a qualidade das suas relações sexuais, né? Você não vai ter mais dor quando você tem relação, não vai ter mais sangramento, você não vai ficar evitando, né? Imagina Olha, quantos benefícios. quando nós temos uma pessoa do nosso lado, que aquela pessoa realmente está ali para nos fazer bem, para somar na nossa caminhada, é aquela pessoa que vai dizer o que incomoda você. Vamos Uhum. em busca de uma solução. É aquela pessoa que, mesmo que não incomode para aquela pessoa, mas se percebe que quem está do lado está se incomodando, vai buscar uma Sim. solução. Não vai ficar dizendo, olha, isso aí para mim é bobagem. Sim, é para você. Aquilo que faz sentido para você pode, de repente, não fazer para mim. E você levar realmente em consideração a opinião e o desejo da outra pessoa. E o importante aqui, eu acho, desse podcast, inclusive, é levar informação. Informação. Porque muitas pessoas não sabem nem que pode ter esse tratamento, né? E os parceiros menos ainda. Menos ainda. Né? Isso Então, mesmo. é bem importante a gente usar esse meio para comunicar. Doutora, quais as mudanças que mais ocorrem, né? Que as mulheres mais se queixam quando elas chegam até você, esteticamente falando? Flacidez, Flacidez, isso. Aumento dos grandes lábios, né? E dos pequenos também, que acaba incomodando com a roupa e tal. E o escurecimento. são as Isso. principais queixas hoje São as apresentadas. Eu acho que o escurecimento da região é a número 1. Número 1. Todo mundo vai se queixar, tendo informação ou não, vai se queixar que aquela pele é mais escura, que às vezes sente vergonha, que não usa biquíni direito, que acha feio, né? E existe o tratamento para tudo isso. Esses Existe. tratamentos para o clareamento, por exemplo, já que ele está aí ocupando o primeiro lugar nas queixas, vamos focar nisso de forma específica agora, doutora. Os tratamentos, eles precisam de muito tempo para entregar um bom resultado ou com poucas sessões ou de repente a depender também dos produtos utilizados, em pouco tempo ali ela já consegue ver um resultado satisfatório? Olha, a gente depende isso do número de sessões, claro, da quão intenso é essa pigmentação. A pigmentação. Né? Isso varia muito de pessoa para pessoa. Mas geralmente a gente indica aí umas 10 sessões. De laser, é isso? Ou outros equipamentos também? Com laser, tem laser para clareamento e às vezes associado com peeling, algo para a região específico, para essa região, que é uma região mais sensível, então tem que ser coisas mais leves. E também o tratamento em casa, às vezes um clareador. Uma manutenção em casa. Manutenção. Então, se você com 2 meses, assim, você já consegue ver uma melhora boa. Inclusive, existe uma época do ano em que esse tratamento é mais indicado. Eu falo isso porque tem o fator sol também. Isso, né? Veja, no verão é sempre mais difícil, porque você vai pra praia, você quer ir pra praia. Existe então, uma exposição. Isso. E aí coloca o biquíni, acaba expondo muito aquela região ao sol. Então, o ideal é agora mesmo, né? Nesse período mais friozinho, que parou esse período de praia. Então, intensificar aí os tratamentos para que no próximo verão você esteja bem aí, Do jeito que gostaria. O seu biquíni. Então, e ser já feliz. fica aí a dica, né? As mulheres que estão aí se sentindo incomodadas, principalmente com a cor dessa região íntima, o momento é agora. Tem que aproveitar para fazer isso, né? Vamos para mais um intervalo, coisa rápida, porque é importante valorizarmos os nossos parceiros que estão aqui contribuindo com o Mulher Pode. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva. Ative o sininho das comunicações, compartilhe. Quanto mais você compartilhar, mais alcançaremos mulheres que de alguma forma estarão sendo alcançadas com os conteúdos que nós estamos entregando aqui no Mulher Pode. Até já. De volta
volta agora com o nosso último bloco deste episódio do Mulher Pode, onde o tema aqui está sendo rejuvenescimento íntimo. No bloco anterior, doutora Ana Paula, nós falamos inclusive sobre a pigmentação, a cor escura da região íntima, e a gente sabe que é uma das principais queixas. Mas para a gente completar esse assunto que nós acabamos falando, o que é que faz com que essa região fique ainda mais escura? Existem hábitos, alguma coisa que possa contribuir para que aquela região vá ficando cada vez mais escura, mesmo sendo assim tão comum entre as pessoas? Sim, né? A gente tem a questão hormonal, que já é uma coisa. Altera todo o corpo? Isso, e aí deixa aquela região mais escura, né? Mas a gente também, às vezes, ajuda, né? Então, o fato da depilação, se for uma epilação, uma depilação, se você causar uma inflamação com o ato de depilar ali, você pode, essa inflamação pode ficar, como ela é rotineira, né? A gente sempre está Acabar fazendo, contribuindo, né? contribuindo para inflamação, escurece a região, tá? Roupas apertadas demais, né, que pioram aquele atrito ali naquela região. Isso pode contribuir para a hipercromia dessa região, né? O aumento de peso Contribui contribui por causa também. do atrito que fica ali entre as Isso, coxas, não é? exato. Então, assim, tem coisas que a gente pode fazer para evitar, né? Essa questão, até o fato de hidratar mesmo A essa região, hidratação. que a gente não é acostumado. Quando você hidrata, até diminui o atrito, né? Existem os hidratantes normais, mas tem que ter cuidado porque alguns irritam a mucosa, né? Se cair ali dentro da vagina, alguma coisa assim, vai irritar essa mucosa. Então, os mais adequados, existem hidratantes adequados para essa região e aqueles que melhoram a microbiota ou mantêm a microbiota, né? Que a gente sabe que essa região, assim como outras do nosso organismo, tem bactéria, fungo próprio daquela região. E quando a gente começa a usar um sabonete antisséptico ou alguma outra coisa que tira esses microbiomas que são importantes para manter aquela região bem, acaba favorecendo a infecção. E a infecção acaba piorando a hipercromia. E assim vai. E é interessante como cada parte do nosso corpo, e eu estou falando do maior órgão, que é a nossa pele, Uhum. cada parte do nosso corpo existe um hidratante específico. Sim. A parte interna das coxas, como você acabou de falar, existe aquele hidratante específico para aquela parte. As axilas, porque todas essas áreas que passam Mais por sensíveis, depilação né? ou epilação, elas precisam ser Sim, hidratadas, né? Porque elas passam por uma agressão, não deixa de ser uma agressão. sim. Doutora Ana Paula, vamos lá. Existe algum caso assim que foi marcante para você? Aquele caso que você lembra dele até hoje, principalmente por causa do resultado? Existem vários, né? Mas assim, se você for pensar, o mais gratificante é quando você tem um resultado legal e a paciente nem sabia. Eu tenho pacientes que já entraram no climatério e que chegam lá tristes, né? Porque isso acaba mexendo com todo o organismo e reclamam que, ai, mas meu marido não entende, eu não tenho mais a minha libido baixa, eu não, assim, não tô feliz, quando eu vou ter relação dói, né? E meu marido não entende isso que eu tô passando. Aquilo que era para ser um prazer acaba se tornando uma dor. Exato. E aí, quando você oferece um tratamento como esse, que você pode restaurar essa vida a dois, né? Essa qualidade de vida, e ela acredita em você, bora junto e vamos lá. E aí ela pega, a gente faz, e no final do tratamento a gente vê que ela, nossa, doutora, foi maravilhoso, é outra vida, eu tô ótima, né? E isso faz com É uma que, sensação muito nossa, boa. maravilhoso, né? Eu acho que Poder todo devolver mundo quer isso, vitalidade, isso. Inclusive, em outro momento, nós queremos trazer, já estamos buscando uma profissional para a gente falar também sobre sexualidade. Sim, Porque importante. a sexualidade, ela não pode ser vista como um tabu. Principalmente quando você chega numa fase como essa. Nós falamos aí no início, a expectativa de vida das pessoas aumentou de forma considerável, mas que essas pessoas tenham qualidade de vida. Sim,
e não apenas mais anos a viver, não é isso? Em outro momento, nós vamos receber aqui também um profissional ou uma profissional para falar sobre a sexualidade. Doutora, fala um pouco para a gente sobre como funciona o procedimento com laser. É doloroso? Não. Inclusive, a gente nem coloca anestésico, para você ver que não é uma Nem coisa. precisa Não, colocar. não, porque aquela região, você pode fazer o laser tanto intravaginal, certo? Para melhorar a lubrificação, elasticidade daquela parede da vagina, né? A melhorar a mucosa da vagina como um todo. E pode fazer fora, né? Na região mais externa. Sem desconforto nenhum. Sem desconforto. Então, a gente é um laser que emite uma energia através de uma luz, você coloca dentro da vagina, né? E aí ele vai emitindo, ele faz 360 graus, então ele vai emitindo aquela energia como um todo. E ele vai estimular aí o colágeno, vai estimular a elastina, vai melhorar a qualidade aí dessa vagina e deixá-la mais firme, tá? Então, são geralmente umas 4 sessões, uma por mês, e os resultados a gente já vê na terceira, na quarta sessão, você já sente bem esses Já resultados. consegue ver os resultados. Isso. E aí tem a parte que é externa, que você usa mais para melhorar a qualidade de pele também, até as manchas, né? A pigmentação, que a gente faz dependendo de 4 a 10 sessões, porque aí as manchas a gente precisa realmente ter um trabalho mais focado. Um trabalho maior. Doutora, como saber qual o melhor tratamento para cada caso? Através de avaliar. Só uma anamnese bem Só feita, avaliando mesmo, avaliando. né? Às vezes precisa de exames complementares, como se você tem uma incontinência urinária, você precisa fazer alguns exames para ver de onde vem aquilo ali, se é só fraqueza muscular, se é alguma alteração do sistema nervoso, né? Então, assim, precisa de um médico e de alguns exames, às vezes. Para olhar realmente tudo que está acontecendo Isso. ali. O pós-tratamento. O pós-tratamento, ele é como uma recuperação cirúrgica ou é mais leve? O pós-tratamento é muito tranquilo, tá? Depois da sessão, a paciente vai ficar em casa usando com uma pomada vaginal, que é, na verdade, um hidratante para recuperar. Como a gente passa hidratante no corpo para recuperar a pele após um laser, alguma coisa, só que aí nessa região a gente faz intravaginal e não, é indolor, então não tem nenhum desconforto pós. A única coisa que a gente pede é uma restrição de atividade sexual por uma semana. Para dar o tempo suficiente De ali para restaurar, recuperar, né? Você já tinha falado, mas, por exemplo, eu acredito que para começar a ver os resultados, depende do tipo de tratamento que foi feito com cada pessoa? Depende da causa, do que a gente quer tratar, do Isso. grau de como está essa lesão, né? E também do tempo. Mas geralmente de 2 a 3 meses. Já consegue ver um bom resultado. Já. Existem efeitos colaterais? Riscos? Risco sempre tem, né? Todo tratamento tem um risco, mas assim, são riscos bem controlados quando pessoas habilitadas estão fazendo, tá? Uhum. Mas um laser é uma coisa externa que a gente usa, então se não for usado com uma frequência maior, uma energia muito alta para aquela paciente, pode causar alguns efeitos colaterais indesejados. Doutora Ana Paula, nós vamos agora fazer um bate-volta, né? Essa é a última parte que a gente deixa para o nosso último bloco. Uma palavra, eu vou falar aqui um assunto, você me responde aí com uma palavra ou duas no máximo. O rejuvenescimento íntimo é seguro? Com certeza. Os procedimentos são dolorosos? Não, Há restrição de idade para realizar o tratamento? de jeito nenhum. Contanto que esteja incomodando, né? É. Independente da idade. O pós-procedimento exige repouso absoluto? Não. Não, pode continuar a vida normal. Uhum. Restrição é só de uma semaninha, gente, sem namorar. Combina com o parceiro e fala pra ele que compensa tudo depois. O tratamento melhora a autoestima? Nossa, eu acho que isso aí é o mais importante, né? O que a gente mais vê. Melhora muito a autoestima, né? E as pacientes ficam, assim, muito felizes. Maravilhadas, né?
de poder estar ali se amando, se gostando, né? E sendo feliz. Se sentindo livres Isso. para serem quem são e viver a vida com plenitude. Doutora Ana Paula, agora que nós estamos neste último bloco, que mensagem que você deixa para as mulheres que estão aí nos acompanhando em diversos lugares aí do nosso Brasil e de repente estão com a autoestima abalada, os relacionamentos abalados também e outras que têm até, sei lá, seus 40, 50, 60, 70 anos e às vezes acha que é tarde para fazer alguma coisa como essa? Nossa, eu acho que a mensagem que eu posso dar e deixar é que, olha, é muito gratificante você tratar, é possível você restaurar sua autoestima, seu autocuidado. Não, deixa pra lá esse tabu, tá? Hoje em dia a gente tem muitos tratamentos que podem te ajudar e você merece, né? Eu acho que isso que é o mais importante. Você merece ser feliz e tá aí, bem com você mesmo para poder estar bem com seu parceiro. Exatamente, vivendo a vida que lhe foi confiada, que é a sua, porque autocuidado não é um luxo. Não. Autocuidado é uma necessidade de bem-estar, de qualidade de vida, realmente. Doutora Ana Paula, muito obrigada pela sua participação. Eu tenho convicção de que muitas mulheres ficarão reflexivas em relação ao assunto que nós conversamos, inclusive como você própria é dermatologista e você atende mulheres com essas dores, podemos assim dizer, eu gostaria que você dissesse também onde você atende, quais cidades você atende, porque de repente você pode também receber uma dessas mulheres que estão aí nos acompanhando. Ai, eu atendo aqui em Caruaru, na Clínica Vivaz, que fica no Maurício Nassau, ali na rua Saldanha Marinho. E futuramente a gente está pensando aí em atender em Recife também, no futuro bem breve, tá? Mas atualmente só na Clínica Vivaz. Por enquanto, tá, gente? Uhum. Mas futuramente em Recife também. E o bom é que com as redes sociais as pessoas acabam que criando vínculos, conversando com profissionais, independente de onde estejam, Sim. arrumam uma forma de chegar ali naquele profissional. Às vezes se identificam tanto com aquele profissional que dizem é aquela pessoa que eu quero para me atender. Uhum. Acontece isso com você, doutora, de Muito. receber pessoas de diversos lugares, Muito. lugares bem distantes, né? E vem justamente porque quer aquela pessoa. Quando você adquire a confiança naquele profissional, não importa a E se sente à distância, se vontade, sente à né? vontade. Eu acho Ele dá um importante jeito e isso. chega até ali. Bom, é isso. Vamos ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou mais um dos nossos episódios. Esperamos ter levado conhecimento, não só em relação ao seu bem-estar, mas também à sua estética, ao seu autocuidado. Nós estamos aqui para contribuir com a sua jornada. Um grande abraço da Nédia Alves. Os cortes do Mulher Pode estão no Instagram, o episódio completo aqui no YouTube e também no Spotify. Até o próximo.